Daniel Souza, para continuar com a nossa pauta aqui, eu queria falar sobre um decreto que foi assinado no dia de ontem, na terça-feira, dia 25, que muda as regras eleitorais do país. Já sei, vai ter Basicamente, reeleição. O Trump agora pode ser reeleito indefinidamente para todo sempre. ainda não. Até agora, isso ainda não aconteceu. Mas, basicamente, Daniel, o que o Trump vai fazer agora é uma cortina de fumaça que joga exatamente o jogo que ele gosta, né? Que é a ideia de dizer que o sistema eleitoral ele sempre foi fraudado, que ele está demonstrando essa fraude. Basicamente, esse decreto, Daniel, diz que os Estados Unidos, aí o decreto começa dizendo: olha, os Estados Unidos são pioneiros na defesa da democracia, mas agora falham em aplicar proteções eleitorais básicas, que são empregadas por nações modernas e desenvolvidas, além de grandes nações em desenvolvimento. Inclusive, ele cita o Brasil como um país que tem um sistema eleitoral que é confiável pelo fato de que tem um banco Tem de que. dados bastante integrado. Avisaram isso aos aliados do Trump aqui no Brasil, rapaz, que ele está Cara, recomendando o sistema eleitoral brasileiro, ou está dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é uma referência? a bem da verdade, ele elogia, inclusive, quando o voto é impresso e auditável. Mas o que ele diz é: o Brasil tem uma coisa que ele diz que os Estados Unidos precisam ter, que é um sistema integrado de dados de quem é que pode votar. Isso nos Estados Unidos, Daniel, de fato, é meio bagunçado, porque você não tem um. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe a figura do RG ou do CPF, não um documento nacional. O documento é emitido por cada estado. Então, segundo Donald Trump, isso acaba fazendo com que cada estado tenha um sistema. Esse sistema não faria referência ao sistema nacional, e o resultado disso, segundo Donald Trump, é que imigrantes ilegais, imigrantes irregulares, pessoas não documentadas, não cidadãos conseguem votar. Daniel, todos os centros de estudos mostram que isso é irrisório, que isso acontece de vez em nunca, que pode acontecer, mas às vezes é 1, 2, 3 votos, que quando há algum tipo de desconfiança, isso é reportado para a Justiça Eleitoral, para a Justiça, enfim, daquele Estado, não tem Justiça Eleitoral, mas para a Justiça daquele Estado. Isso normalmente é resolvido rapidamente, inclusive as pessoas que não têm direito a votar costumam ser impedidas de votar, então que isso simplesmente não acontece. Não é um problema no sistema eleitoral americano. Porém, olha que interessante, Daniel, cerca de 1/3 dos americanos, em pesquisa, acreditam que imigrantes irregulares conseguem votar. Se a gente for pegar apenas os republicanos, apenas as pessoas vinculadas ao Partido Republicano, 65% acreditam que imigrantes irregulares conseguem votar. E aí, Daniel, existe um projeto de lei que está tramitando no Senado dos Estados Unidos que tenta estabelecer melhorias, eventualmente um cadastro único para as pessoas poderem votar e resolver esse problema. Está tramitando, está sendo debatido, como é que vai ser feito, dá para fazer, não dá. Tem um sistema do federalismo, como é que é uma eleição nacional, mas a eleição organizada por Estado, como é que isso pode ser feito? É um problema complexo, que não traz efeitos nocivos para a democracia americana hoje, mas, de repente, para trazer um pouco mais de segurança, isso pode ser levado em consideração. O Trump, Daniel, com esse decreto de hoje, ele passa por cima desse projeto que está tramitando no Senado. Basicamente porque o que o Trump está querendo fazer não é melhorar o sistema eleitoral, porque ele sabe, Daniel, que isso não acontece. Pessoas que não são documentadas, que não são cidadãos, não votam nos Estados Unidos. Isso é uma realidade. As pessoas não conseguem votar se não puderem votar. Mas ele consegue aumentar o clamor de dizer que, olha, aquela eleição lá que eu perdi em 2020, eu só perdi porque os democratas colocaram imigrantes irregulares para votarem. Então, soa como uma medida interessante para trazer segurança e tudo, mas na prática é uma segurança que é meio inútil, porque isso não é um problema hoje, mas por outro lado, isso reforça um argumento do Donald Trump de que isso está distorcendo as eleições, e olha como é que eu tive que agir, inclusive por meio de um decreto, passando por cima de um projeto que está tramitando no Senado. Agora, projeto está tramitando no Senado, né? Você concorda comigo que não é headline, né? Que não é vira manchete em lugar nenhum. Ninguém está discutindo isso. Agora, o presidente assinou um decreto que estabelece a segurança nas eleições. Aí sim, Daniel, as pessoas prestam atenção e parece que ele está fazendo uma coisa de muito diferente do que já vinha sendo feito. Mas é importante notar
que basicamente ele está reforçando o seu pleito de que migrantes irregulares votam, isso mexe no resultado das eleições, e ele, Daniel, como homem preocupado com a democracia no país, finalmente teve que agir, Daniel.